Ontem vocês viram aqui o balanço, mais uma reportagem especial do Geraldo. Eu dormi e passei boa parte da madrugada dentro do cemitério protestante que existe há 202 anos. E aí eu fiz uma coisa e deu certo. Deixei 2 câmeras ligadas. Eu não quero falar nada, não. Mas eu digo o seguinte, nunca ninguém mostrou isso na televisão. Se isso não for fantasma, que você vai ver, espírito, olhe bem, é o quê? 3 horas deixamos as câmeras ligadas e o resultado. Especialistas assistiram o material e vocês não vão acreditar. As imagens são reveladoras e impressionantes. Balança! Muito bem, nós estamos aqui na sede da Rede Record para juntos analisarmos aquilo que parece impossível. Depois da reportagem que nós permanecemos no cemitério quase toda a madrugada, eu pedi o seguinte aos meus produtores e também ao Michel, meu câmera, que inclusive está comigo agora. Depois de termos gravados no cemitério, nós desligamos a câmera, pegamos essa câmera que está no ombro do Michel agora, colocamos um tripé e deixamos lá. Deixamos essa câmera ligada por mais de 2 horas, nos recolhemos. Fizemos o acampamento, entramos todos nós naquelas barracas que vocês viram a montagem das barracas. E lá ficamos por mais de 2 horas, passou de 3 horas. E deixamos essa câmera aí, que o Michel está agora no ombro, ligada. Do outro lado, na ponta direita da entrada do cemitério protestante, o primeiro cemitério protestante do Brasil, datado há 2 séculos aí passados aí, nós colocamos uma outra câmera, só com aquela outra câmera, uma câmera com filtro especial e que grava a visão noturna, chamada visão noturna, que grava durante a noite sem a necessidade da luz. Essas 2 filmagens, elas dão mais de 3 horas. Claro que nós não vamos ficar agora com o telespectador vendo a totalidade de todas essas imagens, tanto desta câmera quanto da pequena que foi colocada do lado no portão do cemitério. Relembre comigo o momento em que eu chegava no cemitério. Balança. Esse, o portal e a entrada do cemitério. E 2 anos. Mais uma história que com certeza muitos brasileiros, muita gente que me assiste por todo o país, Geraldo, não imaginava que isso existia. Queridos, nem eu. Em que o repórter descobria aquilo que parecia impossível. Como que pode o primeiro cemitério protestante do Brasil ainda guardar lápides e cruzes? E nós encontramos. Olhem. Cemitério protestante. A construção de um cemitério para suecos, ingleses e não católicos foi autorizada em 28 de agosto de 1811. Vamos ver se a gente consegue identificar o nome aqui. Uma pessoa... Não dá para ver. Não dá. Mais à frente aqui, agora sim. Agora você vê aqui. Agora aqui. Michel, bem devagar. Você vê aqui a cruz. E aqui você vê o nome da pessoa que está sepultada. Virginia Duque, de Viena. Dia 15 de dezembro, ela nasceu no dia 15 de dezembro de 1875. Olha, falecida a 14 de março de 1876. Você vê que é uma lápide aqui de ferro. Uma lápide de ferro, aonde uma irmã nossa em Cristo na época. Você vê agora aqui
Você vê agora aqui, olha. Essa imagem é impressionante. Uma lápide. Cada minuto dessa reportagem, descobrimos a realidade de um local que realmente sepultou, acabou enterrando mais de 300 pessoas. Nesse cemitério há mais de 300 mortos. Mais. Um cemitério que foi criado para sepultar aqueles protestantes que trabalhavam nessa fábrica de ferro, datada, repito, de 1811 a partir disso. Muito bem. Mais uma vez, com essa câmera e uma pequena, posicionamos as duas câmeras em dois pontos diferentes do cemitério. Vocês vão ver daqui a pouco. Será que as nossas câmeras captaram alguma coisa? Será que a filmagem, deixando essa câmera lá parada, será que ela filmou algum fenômeno, espírito, alguma coisa? Nós trouxemos dois especialistas. Aliás, eu pedi aos meus produtores para trazerem pessoas não ligadas a essa questão de espíritos ou paranormalidade. Não. Pessoas que, independente, uma pessoa que analisa imagem e uma outra pessoa e uma pesquisadora. E daqui a pouco, meu produtor já está mostrando para mim agora, vai estar comigo aqui, esse analista de sistemas, ele é especialista em vídeos. É um cara que estuda, é um engenheiro de imagens. Vai estar comigo aqui o Adam Roman. Adam Roman vai estar comigo aqui, ele que é especialista em imagens, para ver se existe alguma coisa, inclusive fraude. Nós vamos ver, será que as nossas câmeras conseguiram captar alguma coisa? Veja agora o que nós encontramos da sobra desse cemitério antigo. Balança. Aqui, exatamente, um jovem de 28 anos está sepultado aqui. Imagine que esse local aqui, que essa cruz está aqui há 202 anos. O momento do acampamento. O telespectador do Balanço acompanha junto com o Geraldo agora o momento em que a gente começava a fazer acampamento, na verdade essa vigília, para ver se alguma coisa fosse captada ou registrada nesse antigo cemitério. Acompanhe. A nossa equipe agora trabalhando. Barracas montadas, equipe preparada e câmeras ligadas. Já era quase 1h30 da madrugada e o nosso plantão do jornalismo do Balanço começava a trabalhar. Nos recolhemos e deixamos esta câmera ligada. Veja agora só um trecho, o momento em que o nosso câmera Michel, o produtor Marcos Paulo, colocavam a câmera. Olhem. Eu sou um repórter que vivo tudo isso. Eu preciso de tudo isso para fazer televisão. Fazer televisão para mim é isso. E aí, gente, fala. Onde vai posicionar, Michel? Aqui mesmo. Não, mas ela tá torta aí. Não, tô arrumando. Tá. Nosso câmera Michel, que vai me acompanhar durante um mês. O competente Michel, que já fez comigo o balanço na primeira etapa, porque o nosso Francisco Pai está de férias lá no Nordeste. E tão competente quanto é o Michel e a nossa equipe. Vejam agora comigo a outra montagem da câmera pequena. O momento em que do lado direito do cemitério, no portal, na entrada do cemitério, a nossa equipe preparava outra câmera. Balança. Pra cruz assim, quer ver, ó? Você joga daqui, ó. Mas o vídeo lá, tá vendo? Isso assim e a outra pra lá. Um plantão que durou mais de 3 horas. Na verdade, nós dormimos naquele cemitério. Saímos 4h30. O momento em que o apresentador, produtor, iluminador, câmeras, todos nós realmente dormimos lá. Com a câmera, eu registrava lá dentro, com uma outra câmera, eu registrava lá dentro os momentos, se a gente ouvia alguma coisa ou não.
Lembram disso? Balance. É aqui que a gente vai... É aqui que a gente vai ficar durante uma boa parte aqui. Quanto tempo a gente não sabe. E claro que essas imagens que nós estamos aí gravando, tanto dessa câmera e da outra. Ilumina aqui pra ver que hora que é. 2h20. 2h20. Tá aqui, ó. Pega aqui. Ilumina aqui o relógio. 2h20 da manhã. 2h20 da madrugada. Relembrando comigo agora, vocês devem estar perguntando, Geraldo, sentiu medo? De verdade? Medo não, até pelo preparo e pelo equilíbrio espiritual da gente. Mas sempre a pergunta se algum barulho iria acontecer, se iríamos ouvir ou ver alguma coisa. Porque o relato de moradores, de antigos moradores e atuais, é que se vêem vultos, circulação de espíritos e vozes. Estávamos lá, preparados para ver e ouvir. E eu narrei isso para você. Olha. Os ufólogos fazem isso quando eles vão para locais de avistamento, eles fazem isso, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é uma experiência com certeza pioneira, inclusive para a própria televisão brasileira, porque realmente é a primeira equipe que teve aí coragem, teve peito, vamos dizer assim, de vir e passar uma noite no cemitério, né? E ainda mais tendo conhecimento de tantas histórias envolvendo o lugar, e ainda assim vamos lá, vamos passar a noite e quem sabe a gente presencia algum acontecimento dentro lá do local, né? Bem, silêncio total da equipe, todos saindo agora, todos para dentro da barraca, gente. Até chegarmos no momento de fecharmos as barracas, o acampamento, dormir, deixar a câmera registrar e filmar aquilo que o além autorizar. E nós fizemos isso. Eu estou aqui num cemitério de 202 anos, uma sexta-feira de madrugada. E claro, mais do que jornalisticamente faço isso porque fazemos um programa diferente. O som vai ficar mais forte, bem mais. Nossa, que é um sono profundo. Um sono maior ainda. Tomou conta da gente aqui já. A partir de agora, Mari Rocha, pesquisadora há 25 anos desses assuntos e dessas imagens, vai estar comigo aqui no Balanço Geral. E o Adam, engenheiro de imagens. Será que as nossas câmeras captaram alguma coisa? Essa é a pergunta. Tua pergunta também é minha. Porque foram mais de 2 horas, certamente mais de 2 horas de filmagem. Mais de 2 horas. Nós selecionamos agora essas imagens. E esses 2 especialistas, eu repito, eles não têm nada, absolutamente nada a ver com religião. Eu pedi para não trazer religiosos aqui, porque a discussão não é essa. A discussão não é a questão religiosa. A questão aqui é se alguma imagem apareceu. E eu convidei os 2 para, junto comigo, analisarmos essas imagens. Essa mulher é especialista há 25 anos. Há 25 anos. Há 25 anos. Mari Rocha pesquisa esses assuntos. Tem até um blog, depois ela vai divulgar. Já ele, que está aqui junto comigo do meu lado, que eu pedi para convidar, que é o Adam, que é engenheiro de imagens, especialista em imagens, inclusive até fraudes. Porque existem muitas fraudes nesse tipo de questão. Aqui um aparelho, como o nosso, normal, DVD. E aqui, você vê aqui, as fitas gravadas. As fitas aqui, Michel, gravadas durante a reportagem do cemitério. Tá? Muito bem. Apagando a luz para mim, por favor, Fábio. Apagando a luz. Nós temos lá naquele telão lá, que vocês estão vendo, a imagem aí já do cemitério que vocês estão vendo. Fica o meu câmera à vontade de querer desligar a luz ou não, ok, Michel? O mesmo câmera que está comigo hoje aqui é o que estava no dia do cemitério lá. Acende para mim bem, por favor. Muito bem, quero agradecer você ter vindo aqui. Você trabalha com imagem há quanto tempo?
Trabalho já há 10 anos, Geraldo, já com imagens em agências de publicidade, investigando realmente essas fraudes que existem, as imagens que são verídicas, vendo realmente como é que são esses registros. Não precisamos enganar o telespectador, até pela transparência que você viu que nós temos aqui. Antes de eu chegar aqui, quantas horas você ficou vendo esse vídeo? Olha, nós passamos a tarde toda assistindo aqui, foi cerca de 6 horas mais ou menos nós aqui analisando, olhando. Vai, volta, aperta, play, review, volta. Isso, olhando, vendo se não é tudo, né? Todos os detalhes, ver se não é vento, se não é planta, analisando os mínimos detalhes de toda essa gravação desses registros que vocês fizeram. E pode falar para mim, por favor, Adam, o que você, nessas horas e horas de filmagem, apareceu alguma coisa? Olha, apareceu, o pessoal vai ficar impressionado com o que apareceu, foi realmente assim, a gente ficou estarrecido de ver. Nós vamos mostrar para você também, Geraldo. Você captou essas imagens aqui da primeira ou da segunda vez? Bom, da primeira vez nós já notamos alguns pequenos detalhes, sim, né? E quando fomos para a segunda parte das gravações, porque foram feitas várias horas, né? Nós aí levamos um baita susto. Foi impressionante. E esse baita susto você vai saber o que é. Mari Rocha, pesquisadora, há quanto tempo, Mari, que você cuida desses assuntos? Mais de 25 anos. Assuntos assim paranormais, de fantasmas? De fantasmas, situações que você percebe que há uma interferência espiritual, outras que às vezes não é, houve uma suspeita, ou talvez por fraude, ou por achar que é, não é. Você sabe que tem muita fraude nesse meio, né? Sim, sei. Eu não permito isso, eu digo o seguinte, não somente pela seriedade da emissora que eu trabalho, e até pelo programa, porque se eu mentir, cai a minha credibilidade. Não seria idiota de fazer isso. E outra, telespectador, era-se o tempo que enganava vocês. Ninguém engana. Não tem essa. Não há imagem que engana, porque imagem é imagem. Você está vendo. Não tem como. Inclusive, se alguém mandar alguma imagem aqui, pode mandar até imagem fajuta, a gente vai descobrir. A gente descobre. Isso não tem como. Não tem como. Não tem como, a gente percebe. Até pela experiência de tanto tempo estudando o assunto, Geraldo. Você viu essas fitas juntamente com o Adam quanto tempo? Essas 6 horas, a gente viu, reviu, teve todo o cuidado para avaliar, tanto é que teve coisas que a gente percebeu, é inseto. Ali era sabe, um vagalume, ou um vento passando, então dá aquela impressão de ser uma planta, era uma planta mexendo, poderia ser alguma coisa. E a gente viu o que era e o que realmente era sinistro. E apareceram coisas estranhas nessas imagens? Apareceram sim, tanto é que até a equipe que estava com a gente convidou, no final eles chegaram e também se assustaram junto conosco. Você está muito à vontade para dizer que então teve aparições? Teve. Fantasmas, espíritos, o quê? Olha, eu levo a crer que realmente seja, tudo leva a crer que seja um fantasma. Qual a imagem que mais se apresenta? Daqui a pouco vocês vão ver. Fica aqui comigo. Por que nós vamos fazer? Nós vamos apagar a luz. Tanto o Adam quanto a Mari Rocha. Nós temos aqui, inclusive, uma caneta laser que nós vamos apontar lá para o nosso telão. Lá, chicote, isso. Lá para o nosso telão. Voltou. E vamos mostrar, segundo a segundo, quais foram as imagens. Repito, a câmera que o Michel está no ombro agora, está filmando a gente, foi a mesma câmera usada. E uma pequenininha que nós deixamos do lado do portal do cemitério. E deixamos rolando lá 2 horas. Entramos para a nossa cabana lá, para o nosso acampamento. Fechamos, eu com uma câmera lá narrando tudo e as câmeras lá filmando. E aí a gente falou, vamos deixar filmando para ver se alguma coisa vai aparecer ou não. Segundo a pesquisadora e aqui o engenheiro de imagens, uma dessas imagens é muito forte. E eu quero mesmo que essa imagem seja analisada de novo por ele, por ela e por quem quiser. Essa imagem, ela parece o quê? Pode dizer, Geraldo? Aparece lá realmente uma pessoa, alguma coisa passando muito rapidamente. E que é muito rápido, e visto as condições locais de você não ter luminosidade, você não ter um piso adequado, visto que lá era um local específico. Sim, mato. Era um mato, né? Um cemitério de 200 sem falar da escuridão do local. Sem falar da escuridão do local. Nós tivemos o cuidado de, além de analisar as imagens, Geraldo, de conversar com a equipe que lá esteve, enquanto nós estávamos aqui olhando essas imagens. E nós questionamos eles. Quem estavam com vocês? Qual era a cor da roupa? Eu deixei o meu produtor e o meu câmera, ninguém mais. Os restantes todos nós saímos. Nós temos o interesse em buscar a verdade. Então, assim, nós sabemos da seriedade do programa porque a gente acompanha justamente por gostar do assunto. Então, para nós,
é muito importante chegar na verdade. Então, houveram, por exemplo, fenômenos na imagem que nós vimos. Aqui não se trata de nada, que realmente foi um defeito pixel que estava na câmera, porque você viu a mesma imagem, a mesma luz em outros ângulos. É uma sujeira, né, que fica na câmera, que acontece que fica um pontinho lá, como se você tivesse um ponto na lente que você precisasse dar uma limpadinha ali. Então nós identificamos inclusive isso e diferenciamos de aspectos que poderiam ser realmente paranormais. Duas situações. Uma dessas que é uma pessoa que aparece. Sim, é uma pessoa que aparece em dois momentos, né? Nós temos um momento que aparece realmente um vulto, que não é muito bem definido, tá bem manchado, um vulto realmente. E essa última que é realmente chocante. Luzes aparecem? Luzes aparecem, inclusive muito altas para serem uma pessoa. Nós identificamos o cenário, nós recriamos isso tudo aqui, analisando as imagens. Nós vimos onde estavam as pessoas, porque era uma câmera posicionada pegando geral, né, um ângulo geral. E nós identificamos lá onde estava a barraca da equipe, da sua equipe, onde vocês estavam. E, inclusive, onde estava essa sujeira na lente. E aonde aparece essa luz que é muito superior, seria equivalente assim, estar no topo de uma árvore, assim, é muito alto para ser uma pessoa fazendo ela. É porque a barraca, eu tenho 1,89 m, a barraca era mais baixa que eu. Então, era muito maior, muito alto, era para uma pessoa, não teria... E aparece o quê? Aparece uma luz piscando, né? A intensidade dela vai aumentando e diminuindo, como se for, não é uma lanterna, porque senão sobraria bastante luz, né? Sabe quando fica aquela aura assim na luz, quando a gente olha assim, que fica aquele globo grande, aquela intensidade? Fechado, é um né? foco fechadinho demais, como se fosse uma estrela que a gente observa no céu. Então ela aumenta essa intensidade e some. E a curiosidade é que todos esses fenômenos que acontecem no final das fitas. Então acontece os fenômenos, no caso a luz, ela muda a intensidade e quando ela vai diminuindo, acaba-se uma fita. E na segunda fita, quando acontece o fenômeno mais impressionante que nós vimos, acontece e logo depois acaba-se a fita. Nos mesmos momentos, em fitas diferentes. O que você está vendo, o que você está analisando é montagem? Não é montagem. Não é montagem, foram manifestações espontâneas, Geraldo. Isso é importante dizer. Porque as câmeras, nós pudemos observar que as câmeras, elas foram posicionadas de forma fixa. E ali foram deixadas, justamente no intuito de si. Tanto é que a gente olhou, foram várias horas. Aqui, e nada acontecia. a câmera ficou parada. Exatamente. No tripé. Por aí você já percebe que houve realmente a boa fé de vamos deixar lá, é assim que a gente faz. Exatamente. É assim que a gente faz quando a gente quer captar alguma coisa, algum registro. Você deixa e lá você esquece, que não tem um momento certo para acontecer. Exatamente. E justamente no final da programação feita para terminar aquela filmagem é que aconteceu o fenômeno. Os dois fenômenos. Isso é importante dizer pro pessoal que nós analisamos quadro a quadro, Geraldo. Então não haveria possibilidade de ter algum corte, né, de edição, alguma Isso. Ah, coisa. Não haveria. Porque é contínuo. Nós pegamos exatamente, continuamente, a imagem toda e diretamente já da edição, assim, do jeito que chegou, nós assistimos. Brutíssima. Nós analisamos aquilo continuamente, não houve corte, foi frame por frame, né, quadro a quadro pro pessoal. E não teve como, não teria como ter uma edição ali. Eu tinha quase que absoluta certeza de que alguma imagem iria aparecer naquele cemitério. Até porque você deixa filmando e ocorre uma materialização, alguma coisa. Abrindo pra gente, Michel, apagando a luz, por favor, cara. A partir de agora, vamos lá? Vamos lá, Geraldo, vamos mostrar. Eu quero deixar você com o controle nas mãos aqui. Michel, na tela lá. Ele vai narrando. Bom, gente, aqui é o seguinte, aqui nós estamos pegando um ângulo geral do local onde eles estavam, ok? A capela lá atrás, a capela não, né? A torre lá do cemitério. Isso, a torre lá do cemitério, lá certinho onde é a entrada, né? O portal, né? E aqui, nesse ângulo mais ou menos, onde eu estou marcando, nós temos aqui o chão, certo? A luz lá. E a luz aqui apareceu, olha, gente. Nós vamos até daqui a pouco voltar a imagem. Novamente, aqui está o chão, aqui nós temos a nossa barraca. Notem que vai voltar a aparecer a luz aqui em cima novamente. Que é aquela da intensidade, como nós dissemos pra vocês. Olha lá, ó. Quando aparecer, você tira a luz. Tá, ó. Ó, tá aparecendo lá, gente, ó. Lá no pontinho, ó. Apareceu, ó, a intensidade dela, ó. Exatamente. Coloca lá em cima da caneta, lá. Isso, ó, tá aqui, gente, ó. Apagou. Vai tá lá, a intensidade. Em cima da minha barraca. Em cima da barraca. E aqui embaixo aqui é a sujeirinha, como nós dissemos, que nós tínhamos na lente.
Isso aqui é uma manchinha que tinha lá, então nós diferimos. Ela fica a gravação toda para vocês assistirem aí. Nós vamos dar o play para vocês verem onde é que estavam a barraca, né? Onde eles estavam ali. A gente tava montando aí. Estava montando tudo, ó, a equipe, ó, andando. Vai dar um foco aqui, ó. Olha a distância que eles estavam. Olha o chão. Ó o chão. O chão tá aqui. A barraca ali. A barraca ali e aquela luz, ela aparece aqui, ó. Vai aparecer aqui nessa altura. É importante dizer que a câmera tá fixa aí, Ela né? está Ela foi fixa. deixada ali para gravar. Isso. Ela foi deixada ali para registrar algum acontecimento fenômeno. geral. Então, nós temos aqui aquela manchinha, como foi citada, o pessoal aqui no chão e o fenômeno onde acontece aqui em cima. Então, olha ali a relação em relação ao pessoal na barraca, gente, olha. A luz vai aparecer lá em cima daqui a pouco. Vai aparecer ali daqui a pouco. Exatamente. E aí nós adiantamos. Vamos lá, pode falar. Estamos lá, E assim, ó. olha lá, uma boa noção aqui ó, do pessoal indo andando, voltando para as barracas. Ó, Olha a altura. olha a altura lá em cima, lá, gente. Ó. Não justifica. Não justifica, não é, Geraldo? É muito alto para ser uma pessoa ali, não tem como. E ali atrás eram árvores, né, Geraldo? Isso, exatamente. E vocês notam aqui bem a intensidade, como se faz aquela intensidade ao redor da luz, quando é uma luz de lanterna, quando é uma luz... É diferente, é artificial, né? E quando a gente olha aqui em cima, é uma estrela, é um foco muito fechado, né? Não vaza a luz, né? Então isso é um sinal de ser assim, um fenômeno... Quer ver? Vai aparecer agora, né? Isso, Mais à frente? Isso, aí nós temos que ir mais à frente. Tá, quer ver quanto tempo depois da gente se recolher na barraca que a luz aparece? Olha, Foram quantos? Tem uns 40, 50 minutos, né? 50 minutos. Um pouco antes, Geraldo, de acabar. 1 minuto, ou seja, 48 minutos de filmagem para aparecer essa luz. 48 minutos. Tá. 48 Quer ver? Nós vamos, coloca 1 minuto antes agora da luz aparecer que vocês vão ver. Quer ver só? Ele está colocando. Está passando a imagem para frente. Mostra lá, Michel, por favor. Na tela, pode ir. Está passando. A gente vai colocar 1 minuto antes dessa estrela, possível estrela, a imagem que aparece, enfim, em cima da barraca, onde inclusive eu estava. Quer ver? 1 minuto antes, hein? Quiser parar. Será que tá perto? Tá, deve estar perto já, Geraldo. Atenção, hein? Vamos lá. Aqui por cima. Vai Aqui. aparecer já já. Bem, já estávamos dormindo aí, recolhidos aí. Já estavam dormindo lá, o pessoal todo recolhido na barraca, que deveria estar mais ou menos aqui, gente. E o pessoal estava ali já se preparando. Não tem nenhum movimento, tem barraca, na lanterna, nada. Nem nada, absolutamente nenhum movimento, o pessoal totalmente dentro da barraca. Inclusive, quando momentos antes acontece alguma coisa, é o pessoal, algumas luzes dentro da barraca, talvez para enxergar alguma coisa enquanto estava dentro. Então a gente vê que vaza a luz de dentro da barraca. Então há uma grande diferença. Mas nesse momento, quando vai aparecer a luz lá em cima, não há nenhum movimento de ninguém. Isso a gente pode perceber pela imagem. Olha lá, tá vendo? Parece um breve flash aqui do pessoal dentro da barraca iluminando. Fica olhando lá. E vai lá, começou. Começou a aparecer, ó. Olha lá. Apaga na frente. Isso, Isso, ela começa fraca, ó, apaga. E de repente ela vem com uma intensidade, Geraldo, muito estranha. Vai voltar a aparecer, ó, ela Ela apaga, volta. E você percebe que não é estrela, Geraldo, porque olha só lá atrás do céu. Lá não tem nenhuma estrela, tá um céu claro, porque era lua cheia aí nesse final de semana. Então repara só. Apareceu. É muito estranho, tem árvores atrás. Não se justifica. Olha lá. Aqui, ó. E as barracas estão aqui, ó. A luz lá em cima. Olha a luz, gente. É como se fosse uma estrela na frente das árvores, o que é uma coisa Muito impossível. baixo para ser uma estrela. Vai acender de novo? Vai acender de novo, mas E mais forte ainda. mais forte ainda, E aí acaba filmando. e aí acaba-se. E aí acaba. Muito bem. Pode acender, por favor, Binho. Para vocês, essa imagem que apareceu, mas ainda existem outras 2 imagens. Esses pontos para você é o quê? Bom, isso é uma luz realmente inexplicável, não há o que dizer, não pode ser uma lanterna, não pode ser... Não é luz de lanterna, É um ponto, né? É um ponto muito fechado, não tem como se dizer que é alguma coisa forjada, não há. E aí, pesquisadora, o que você me fala? Meli? Considerando que lá é um cemitério e que houveram diversas, inclusive teve até um suicídio na história daquele local, eu diria, Geraldo, que isso é um fenômeno paranormal,
porque muitas vezes as luzes, elas são justamente materializações, podem ser materializações espirituais. Quer dizer, nela, por favor, pode ser, então, pode ser um espírito. Pode ser um espírito. Ah, Eu não tenho a menor dúvida. tem gente que pode não acreditar nisso, né? Sim. Mas tá aqui o fato registrado, por isso foi feita a experiência. O intuito justamente é esse, é buscar esse tipo de fenômeno que intriga e que não tem explicação. Como se explica isso? Não tem hora para acontecer. Não tem hora para acontecer. Por isso que eu deixei a câmera, fiz questão de deixar a câmera parada. E a gente sente quando alguma coisa, quando um lugar emanando uma energia, uma determinada energia, ali pode haver esse tipo de manifestação. E foi o que aconteceu aqui nesse local. Tem uma outra imagem agora que você vai nos mostrar que parece uma silhueta de uma pessoa. É isso. Exatamente, Geraldo. É uma silhueta de uma pessoa andando. Vou trocar a fita agora. Vamos trocar a fita aqui. É uma silhueta de uma pessoa, não muito definida. Ela... As fitas. Isso, as fitas aqui nós estamos tirando. Nas fitas. Vou colocar aqui a outra. Então ela parece realmente uma pessoa não definida, como se ela estivesse vindo para dentro do quadro da câmera, onde ela estava posicionada. Ela entra no quadro da câmera e simplesmente sai. Pode apagar a luz, Binho, por favor. Dá uma olhada lá, já em tempo real, na tela para mim, Michel. Isso, gente. Então, fique à vontade, vamos lá. esse é o local, então, ó, o pessoal tá... É a câmera que filma no escuro. Isso, Exatamente. essa câmera... É outro ângulo desse mesmo cemitério que a câmera foi posicionada para ali ser deixada também para captar eventual manifestação, né, espiritual ou paranormal. Isso, exatamente. O pessoal tá arrumando lá, vamos lá. Olha lá. Vamos adiantar. Eles deixaram a câmera em cima de um tronco de árvore. Foi isso, Michel? Tá, um tronco de árvore. Isso, exatamente. Então, eles estão arrumando a iluminação do local, certo? Legal a gente dizer, pessoal, aqui que aqui atrás, gente, são as árvores ali posicionadas e aqui é um pedaço do céu. Então são pedaços do... É a silhueta noturna das árvores. Perfeito. Isso, exatamente, né? É uma câmera infravermelha, né? Também é importante explicar. Isso, e que filma no escuro, né? Para o pessoal que não conhece detalhes técnicos assim. Importante também outro aspecto legal da gente dizer, gente, é que, ó, vocês notem pelas vegetações do local que não tem vento no local, senão essas folhas estariam balançando até porque são muito fininhas. Vejam quem vai aparecer e o que vai aparecer agora. É impressionante. Pois não, fiquem à vontade vocês dois. Outro detalhe também, Geraldo, que a gente também procurou saber é o seguinte: apesar da gente estar vendo com clareza ali, quer dizer, com não muita clareza, mas a gente percebe as duas cruzes ali, que é um cemitério. Mas no local estava o absoluto breu, ou seja, luz nenhuma. Aparece porque justamente é uma captação com câmera infravermelha. Outra coisa importante dizer é que nós perguntamos para a equipe se no local havia algum tipo de névoa ou neblina. Não tinha. Lua cheia, ou garoa. Céu limpo, não tinha. Exatamente. Por quê? Por que a gente teve esse cuidado? Porque vai se formar uma imagem do lado esquerdo da tela que não tem explicação, então. Se não havia névoa, se não havia fumaça de nenhum tipo, se não havia garoa, sereno, esse tipo de coisa, não se explica a imagem que vocês vão ver a seguir. Vamos lá. Vocês dois, vamos. Veja o que vai aparecer. Qual que era o tempo lá? 2h45. Volta um pouquinho. Agora, voltando um pouco mais. O Michel lá pra gente, por favor. Aí, volta um pouco. Não, quero antes. Pra dar um tempo. Aí, para aí. Atenção. Aperta o play. Veja o que vai aparecer daqui a 15 segundos, acho. Quer ver? Isso. Olha lá, gente. Prestem atenção bem aqui, ó. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo vai vir daqui pra cá, realmente uma massa de alguma coisa não identificada e fácil. Agora, quer ver? Olha lá, passou. Então, vamos ver. Michel, você conseguiu pegar ou não? O nosso câmera vai ter que ter uma sensibilidade muito grande. Voltando agora. Pode ficar no plasma pra gente. É uma imagem incrível que parece, vocês vão ver que entendeu? E daqui a pouco já vou chamar em tela cheia para vocês. O nosso Dirceu vai colocar em tela cheia. Mas agora aqui, quer ver? Ou ele pode mesclar em tela cheia já, não tem problema, Dirceu. Coloca na tela cheia para o telespectador ver. Tem atenção? Atenção, gente, ó. Opa! Não. Vamos voltar um pouquinho, um trechinho antes. Vocês notem aqui, gente. É um vulto que vem para cá,
se materializa uma pessoa aqui, uma silhueta. Formato humano. E nós podemos notar aqui, olha, uma perna, a outra, o tronco, cabeça, braço direito e aqui quer fazer um braço esquerdo. Pode fazer, volta um pouquinho antes de novo. Deixa eu passar a imagem, quer ver? Se forma uma pessoa como se fosse aparecendo, como se fosse um fantasma aparecendo e corre, né, Mary? É muito sutil. É muito sutil. Você percebe, Geraldo, que ele vem do lado esquerdo e se projeta e já some na sequência. Exatamente, isso. Olha lá, ele está próximo de passar, gente. É uma materialização. Isso. Muito Vai passar. rápida. Olha lá, passou. Já foi. E sai pro lado esquerdo, inclusive. Você percebe? Vamos repetir mais uma vez em tela cheia, por favor, a nossa edição, os nossos editores. Impressiona. Tá chegando, vai passar, passou. E volta pro lado esquerdo. Isso, exatamente. Mais uma vez. Mais uma vez, em tela cheia. Então vai novamente. 39, vai chegar, tá chegando. E vai passar. 1, 2, 3 e foi. Você vê que ilumina, forma e ela desaparece. Acendendo a luz para mim. Muito bem. Você que estuda 25 anos, isso aí, essas imagens, o que esse vulto que dá, que o telespectador viu que realmente se formou, né? Olha, Geraldo, é assim que justamente as manifestações fantasmagóricas costumam acontecer. É através de um campo de energia muito sutil que isso se manifesta. As câmeras, elas captam que da mesma forma como o biólogo, o cientista, ele precisa do telescópio para poder ver as moléculas, as células, a gente também precisa para captar esse tipo de sutileza que o olho humano não consegue. Então, o que aconteceu ali realmente é uma coisa estranha, considerando que não havia neblina, não havia uma garoa, não havia nada que pudesse justificar esse tipo de manifestação. A câmera está parada ali. É um fantasma. Eu creio com todas as evidências. Que nós estamos vendo, é aqui. Incrível isso, né? Incrível. Não tem como se explicar. Você está vendo em casa, se formou, não tem... Foi espontâneo. Isso não existe, tá? Se isso não existe, ou o que é, eu também não sei, eu não estou aqui para provar nada, mas eu estou dizendo a vocês que alguma coisa apareceu. Quer ver de novo? Mais uma vez o Dirceu vai mostrar para você. Olha a imagem se formando, aí como se fosse um corpo todo deformado. E vocês notem que as folhas embaixo não se mexem para ver que não é vento. Não é nada. Exatamente. Balança de novo, mais uma vez. Olha só a imagem. Só que agora eu quero preparar o meu telespectador para a imagem mais forte. É Mary ou é Mari? Mari, o que nós vamos ver agora é a imagem que vocês falaram mais impressionante, né? É a mais impressionante porque realmente eu fiquei arrepiada, foi muito nítida, tá? Muito concreta, Geraldo, e realmente considerando o aspecto local, as condições locais de completamente escuridão, considerando que ali a equipe sabia-se exatamente quem estava ali naquele momento, não tinha ninguém com aquelas características, realmente é impressionante. Você já viu algum caso semelhante assim? Você lembra algum caso aqui em São Paulo, pelo Brasil? Com essa nitidez, não. Geralmente esses fantasmas aparecem o quê? Em salões, em locais antigos? Normalmente sim, Geraldo. Normalmente em locais, por exemplo, não quer dizer que eles não estejam acontecendo durante o dia. É que nós temos uma interferência magnética que não nos permite detectar isso. Agora, em lugares normalmente, principalmente como esse, que tem uma vibração energética muito forte, e considerando estar de noite, por isso que a câmera é deixada para espontaneamente isso acontecer, e por isso que o Adam está aqui, para justamente verificar que não há fraude, não há montagem naquela imagem, porque ele sabe todos os meios que poderia ser feitas uma montagem ali naquele lugar. Então, quer dizer, não houve montagem. Então, realmente é uma coisa de impressionar. Sim, nós pegamos as imagens brutas, né, Geraldo? Diretamente do que chegou, como chegou, já assistimos, analisamos quadro a quadro. Essa imagem que nós vamos ver, se fosse uma fraude, uma coisa montada sobre a imagem, você pegaria? Pegaria com certeza, a gente já consegue captar logo, só de analisar os pixels, né? De analisar quadro a quadro, já é possível você verificar ali uma fraude. E essa imagem que é a mais impressionante agora é uma pessoa... É uma pessoa que vai passar ali numa velocidade até acima do normal, do que nós poderemos ver uma pessoa comum
fazendo, visto as condições que nós tínhamos do local, onde você não tinha luz. E a câmera não foi acelerada, a fita não está acelerada. Não está acelerada. Nós vamos soltar como foi na velocidade normal, no tempo normal da gravação. E o Geraldo, você estava lá para nos dizer melhor do que ninguém aqui as condições do local. Estava muito escuro mesmo, não havia luz, não era? Nada, a única luz era da lua. Era da lua, exatamente. Estava lua cheia, uma lua maravilhosa. Tinha as mas lápides ainda lá no lugar, né? Poucas, porque é mais mato, não tem nem lápide. É só uma lápide enterrada e as cruzes, não há um jazigo. Porque 202 anos, tudo se deteriorou. Plantas nasceram, árvores nasceram. E é uma mata quase que nativa. O cemitério está coberto pela mata. E quando essa imagem foi gravada, estava lá o Michel, juntamente com o meu produtor, o Marcos Paulo, que depois saíram para fora do portal do cemitério, para deixar aberto, Michel, por favor, para deixar realmente o local à vontade para qualquer coisa que fosse. E eu repito que vocês vão ver, e o Adam me falou o seguinte, a velocidade com que a pessoa passa não é uma velocidade humana. Não é uma velocidade humana. Inclusive, nós até perguntamos pro pessoal que estava lá no local, nós fizemos até uma entrevista com o pessoal, para avaliar mesmo se havia outras pessoas naquele Não, posso garantir. E o Geraldo estava lá para dizer, melhor do que ninguém, o pessoal da equipe dele também estava para nos afirmar que realmente não havia ninguém, não é? E interessante, Geraldo, que o pessoal deixou a câmera, a gente perguntou aqui pro pessoal que montou essa câmera, eles deixaram programado para gravar, por exemplo, 50 minutos. E justamente no final, por pouco não pega esse registro, que as câmeras aqui do balanço pegaram. Um registro impressionante. Impressionante, porque assim, em ambos os casos, o pessoal, claro que vai assistir só o que nós selecionamos, mas assim, em ambos os casos, nas duas fitas, ambos os fenômenos acontecem no final das duas fitas. Como se fosse friamente calculado um ponto certinho. A fita vai acabar em 1 minuto, então eu vou deixar para fazer uma manifestação nesse 1 minuto certinho. Parece que foi uma coisa assim, proposital. Proposital. Se vocês verem aqui o que nós vimos, isso que é legal dizer, que nós fizemos toda uma triagem antes de passar isso para vocês. E quem quiser, a fita também está à disposição. Se outras pessoas quiserem analisar, à vontade. À vontade. E foi feita toda uma triagem, analisando tudo isso antes de chegar isso até vocês. E sabe o que é incrível, Geraldo? Quando a gente chegou aqui, nós fomos convidados para avaliar essas imagens. A equipe não tinha visto ainda. Não, eu fiz questão não. Abre aqui, Michel, exatamente isso. E eu já falei, tem a transparência, eu não preciso enganar. Às vezes eu pago por aquilo que eu sou, porque eu faço demais, porque eu falo demais, e eu prefiro até errar demais, mas ainda é verdade. Quando nós saímos lá de Beró, quando a gente saiu de Araçoiaba da Serra, falei ao Gustavo, ao Marcos Paulo, todo. Falei, não vamos ver. Eles queriam ver na noite. Falei, se tiver que acontecer alguma coisa, dê um tempo para que aconteça. E o que acontece? Nós fomos pro hotel, deixamos lá a fita, não vimos, gravamos outro dia outra reportagem, viemos aqui para São Paulo, não vimos a fita, não abrimos, somente durante a semana, com a edição da reportagem. E com vocês, com a chegada aqui, aí é que eles viram. Entendeu? Foi exatamente isso. Foi exatamente. Quando nós chegamos aqui, pegamos as fitas diretamente da mão do pessoal já certinho. Sentamos aqui, inclusive somente nós, para podermos fazer essa triagem e selecionar esses momentos para vocês. E que vocês vão ver agora. Binho, pode pagar. Dá uma olhada lá na tela, lá para mim, Michel, por favor. O que nós vamos ver, na sua opinião, é o quê, hein? Me devolve, eu quero... me dá 30 segundos antes, ok? Por favor, Adam. Isso, já tá no ponto já, inclusive. Vai aparecer onde? Explica. Vai aparecer aqui, gente. Vocês observem nesse ponto aqui onde eu estou apontando com o laser. Do lado direito da Isso, tela. do lado direito da tela, vocês vão assistir uma pessoa passando aqui muito rapidamente. Olha. Meu Deus. É incrível. Novamente. Eu tô arrepiada. Imaginem vocês, gente, vou até voltar um pouquinho antes, só para vocês entenderem qual foi a nossa sensação. Imagine você estar assistindo isso, essa imagem parada em 1 hora e de repente acontece isso. É incrível, a imagem é uma pessoa correndo. Uma pessoa Mas correndo. uma velocidade muito estranha, né? Muito Geraldo? acima do normal, visto as condições. E chega no meio da tela, se você observar, desaparece. Só fica ela desintegra na sequência. A pessoa vai sumindo, né? Exatamente. Você só. Novamente, gente, olha, prestem atenção, ó. Muito rapidamente. Vocês vão estar assistindo aí
Dirceu, tela cheia agora para mim, enquanto a Mari e o Adam, eles vão narrando. Pode ir, pode falar. Exatamente, gente. Então vocês vão notar como é realmente impressionante a velocidade em tela cheia. Como vocês veem aqui, olha, tá ali e de repente vai passar o nosso... Olha. Completamente escuro esse local. Muito Um rapidamente. local cheio de lápides. Balance mais uma vez em tela cheia, enquanto eles falam. Você vê, dá uma olhada em tela cheia agora, a imagem está normal, as cruzes, quando de repente aparece esse vulto correndo. Exatamente. E por isso que é importante a gente dizer, Geraldo, que é fundamental esse fato de vocês estarem registrando tudo, que essas coisas não têm simplesmente hora para acontecer. Isso são coisas que você tem que realmente fazer um mapeamento do local, registrando aquilo, estando realmente ali à espreita, porque não tem hora. Engraçado, foi no final da fita. No Foi final, no final da mais fita, como um vocês pouco podem ver. no final. Mais um pouco a gente não consegue registrar e nos momentos assim parecidíssimos com a primeira fita. Mari, o que te chama a atenção nessa imagem? Olha, Geraldo, tudo chama atenção, é impressionante, porque fica difícil explicar isso como uma coisa humana. Considerando todos esses detalhes que a gente está aqui justamente no objetivo de descobrir a verdade. Então, é realmente complicado de você explicar isso como uma coisa natural. É de arrepiar e a gente ficou em choque quando levou esse susto analisando. Pode apertar o play agora, deixa normal, quer ver? E vai passar, espírito ou não, só sei que... Foi de arrepiar. Foi no final. Então, já foi. Volta um pouquinho. E olha, Geraldo, é uma coisa, a pessoa completamente de branco, se você for avaliar isso, é uma pessoa completamente branca, numa velocidade muito estranha, que é muito rápido. Se fosse uma pessoa correndo, nossa, seria uma pessoa assim, nem sei dizer. E no meio da tela ela desintegra. Some, né? Some completamente no meio dessa escuridão toda. assistindo a tela cheia, o pessoal vai ver. Considerando a vegetação que tem aí, considerando todas essas cruzes, as sepulturas. Mas o que chama atenção é a velocidade. O Dirceu está colocando e está repetindo várias vezes. Mas dá uma olhada, que vai aparecer pra gente agora aqui também. A velocidade é que... E a pessoa desintegra no meio do terreno. Exato. Quer ver? Acho que é agora. Olhando. Para você, o que nós estamos vendo, o telespectador do Balanço está vendo. Mari é o quê? É um fantasma. É um fantasma. Não tenho a menor dúvida. Vamos lá, gente. Ó. Diante de todos os casos que eu já vi, Geraldo, isso é um fantasma. Para você é um fantasma, Mary? Para mim é um fantasma, Geraldo. A velocidade A velocidade é incrível. é incrível. Desaparece no meio da tela. Não tem como dizer outra coisa. É um cemitério, gente. De 202 anos. De 200. E o legal é dizer pro pessoal, repito, ó, analisem a vegetação, gente. A gente não vê nenhuma movimentação E se fosse a fita acelerada, ia acelerar o mato. E acelerar o mato, exatamente. A gente estaria vendo que realmente o mato estaria em alta velocidade, sofrendo aquelas variações normais do clima, né, que nós temos na vegetação. Então, olha, tá chegando. Na tela cheia, Dirceu, agora quer ver? Ó? Vê se o mato, acontece alguma coisa no mato. O capim embaixo, e aí aparece, olha lá. Olha lá. Nossa. Mais uma vez, gente, olha, vamos lá de novo. Voltando. Todo de branco. E lá no final ele dá um salto. Exatamente, no final dá um salto. Então vocês imaginam, gente, a gente analisando essas imagens e de repente acontece isso. Para vocês não há dúvidas nenhuma, então. Não há dúvida nenhuma, Geraldo. Não há dúvida alguma. É realmente um fato assim impressionante que nós podemos analisar aqui. Que não houve essa edição, não houve nada. É realmente inexplicável. É por isso que eu trouxe uma pesquisadora desses assuntos há 25 anos e ele, um analista de imagens que certamente, se tivesse algum motivo, hoje não precisa fazer isso, né? Aí as imagens são muito claras, muito objetivas, não Exatamente. tem como. Você estava lá, né, Geraldo? Você estava lá, acompanhou todo esse processo de registro. Você estava lá para nos dizer quem estava lá. Conversamos com o pessoal da própria sua equipe que estava lá realizando os registros e realmente foi impressionante os relatos que vocês nos passaram. Vocês, pelo fato de ter presenciado tudo isso,
realmente não tem explicação. Para você, qual das 3 imagens mais forte? A da luz que aparece em cima da nossa barraca, a imagem daquela silhueta que parece até um ET ou essa última imagem? Sem dúvida que é a última imagem, Geraldo. As 3 são conjunto, intrigantes. né? As 3 elas se complementam porque estão nesse local, um cemitério de 202 anos. E realmente essa última é uma coisa incontestável. Por que apareceram diante das câmeras? As câmeras, elas servem para captar registros que os olhos humanos muitas vezes não têm a sensibilidade para ver. Da mesma forma que a gente precisa de um microscópio para ver uma molécula, esse tipo de equipamento ele serve para captar esse tipo de registro. Não sei se um sinal do paranormal, do outro lado da vida, mas eu tenho certeza de que não é uma imagem comum, não é uma não imagem foi um borrão. Não foi um Não borrão, foi borrão, não houve de edição jeito alguma. nenhum. E como não há tanto... gente, que nós pegamos essas gravações brutas e elas completamente assim não tem hora para acontecer. Nós fizemos essa peneira para vocês, nós selecionamos esses registros, essas imagens para vocês, porque elas não têm hora para acontecer. Então isso que é importante dizer, pessoal, que apesar de nós termos aqui classificado e separado esses momentos assim inexplicáveis para vocês, foi feito todo um processo de análise dessas filmagens bem cansativo, de frame a frame, quadro a quadro. Filmamos um fantasma. Filmamos o fantasma. Peguei um fantasma. Você registrou. A imagem que agora eu coloco para quem quiser, para qual especialista do Brasil quiser, a imagem mais impressionante. A primeira, a da luz, a da estrela em cima da barraca. A segunda imagem, a silhueta que vem da esquerda para a direita e é uma pessoa. Veja. E a principal imagem de uma pessoa, de um espírito, de um fantasma, que aparece correndo, saltando pelo cemitério. Olhem. Teriam as nossas câmeras captado imagens do além, fantasmas. Se você acredita ou não, me explique cada uma dessas imagens. A estrela em cima da barraca, a silhueta de uma pessoa magra ou de um ser de outro planeta que aparece, se forma, vem como nuvem, vejam, formou, é uma pessoa. E a terceira e mais impressionante imagem desse fantasma, deste vulto que aparece correndo numa velocidade que não é humana. Com imagens de Michel, apoio técnico desta vez do Vinho, produção de Gustavo Vacari, Marcos Paulo Souza. Filmamos um fantasma, ou vários. Acreditar ou não no que os seus olhos e a minha câmera filmou. Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral.